Boa noite, meninos! Sejam bem-vindos para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar uma aula super importante que gera muita dúvida, que é sobre as regras e citações da ABNT. Então, presta muito cuidado, certo? Porque são mínimos detalhes que vai fazer com que sua referência esteja toda errada ou a citação. Então, preste atenção aí, tá? Outra coisa, essa aula ela foi gravada agora em 2020. Então, as regras da ABNT geralmente elas mudam a cada 2 anos, a cada 3 anos elas podem mudar. Então, se liga que essas regras é só para agora, tá? Pode ser que daqui a 2 anos elas estejam desatualizadas. Então, vamos começar. A ABNT, e o que danada é a ABNT, né? A ABNT é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um fórum nacional para normalização. Ou seja, para ter uma padronização de como vai ser as citações e as referências, a ABNT ela vai lá e atualiza. No Brasil, a gente usa muito a ABNT, já que é uma norma brasileira, né? Mas outros países vão ter as suas próprias normas. Outra norma muito conhecida e publicada na maioria dos artigos internacionais são as regras de Vancouver, tá? Mas hoje a gente vai se prender só a ABNT, que é o que você vai ser cobrado no trabalhinho de vocês. Então, as normas da ABNT, como eu falei para vocês, ela estrutura o trabalho desde a página, desde a capa, contracapa, sumário, tamanho de letra, onde é que deve estar a página, onde deve começar a aparecer a página no trabalho de vocês. É tudo. Geralmente Vancouver e outros tipos de normas internacionais, elas se prendem muito de como citar, né? Como é que deve ser a citação e como é que deve ser a referência. Por exemplo, Vancouver é aquela citação que tem um númerozinho no finalzinho do trabalho, né? Você vê, por exemplo, você está lendo um artigo científico, aí no final do trabalho tem um númerozinho no canto, um número pequenininho no final, um número pequenininho no final. Aquilo ali, depois você vai lá na referência e vê que número é. Por exemplo, número 2, aí você vai lá na referência 2 e vê quem foi que escreveu aquilo. Então, quem foi que teve aquela ideia, né? De onde surgiu aquele tema, para aquele autor estar escrevendo aquilo. Então, a BNT, ela não se prende só à citação e só à referência. Ela vai ter uma padronização para todo o trabalho. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa padronização, tá? Por exemplo, a gente tem desde o formato do papel, que deve ser A4. Deixa eu ajeitar aqui o celular, peraí. Pronto. Desde o papel, que deve ser A4, até o tamanho da margem. Na margem superior, ela deve ter um espaçamento de 3 centímetros. Na esquerda também 3 centímetros. Na inferior e na direita, 2 centímetros. A fonte, ela deve ser preta, de preferência Arial ou Times, certo? A faculdade geralmente ela exige, a faculdade da gente ela vai exigir a Arial, certo? E aí a gente tem também o tamanho dessa letra, que vai ser 12, mas em casos de citações longas, de rodapé, de legenda e de página, essa letra vai ser de tamanho 10, certo? O espaçamento, que é o espaço entre uma linha e outra, ela vai ser de 1,5, mas pode ser utilizado também de 1 em casos de citações diretas, de notas de rodapé, de legenda e de referência bibliográfica. Esse espaço entre uma frase e outra vai ser só de 1, que é chamado de simples. E entre um parágrafo e outro, o recuo, né? A gente tem parágrafo. Quanto é de espaço que a gente dá de parágrafo? A regra da ABNT ele determina até 2 centímetros, tá? Na faculdade da gente, a gente vai botar 1,25 centímetros. Eu vou mostrar aqui no Word para vocês. A paginação. A página, ela deve ser um dos elementos, começar nos elementos textuais. O que são elementos textuais? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? E elas são contadas, mas não são numeradas. Por exemplo, a gente tem a capa é uma página, a contracapa é a segunda página, a dedicatória é a terceira página, os agradecimentos é a quarta página, e aí tem o sumário é a quinta página, e na sexta página começa a introdução. Mas o númerozinho só vai vir na sexta página, que é da introdução. Mas aí você vai ter que escrever o número 6, não começa a contar de 1, porque não teve 6 páginas anteriores, certo? Mas não vai ter o número escrito nas páginas anteriores, certo? Aqui tem mostrando o que são elementos, como eu falei para vocês, a gente tem os elementos textuais, os elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais. Quem são eles? Vamos ver aqui, ó. Pré-textuais, a gente tem a capa, a lombada, a folha de rosto,
folha de aprovação, dedicatória, agradecimento. Aí tem falando o que é obrigatório e o que é opcional de cada um. Aqui a gente tem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, que são os elementos textuais, todos são obrigatórios, e o pós-textuais, que apenas a referência é obrigatória, mas pode ter glossário, pode ter apêndice, anexo e índice, certo? Aqui é outra forma didática de mostrar para vocês quem são, aqui ó, a gente tem quem são os elementos pretextuais, a gente tem a capa, a lombada, a folha de rosto, errata, dedicatória, agradecimento. Quem são os elementos textuais, que é a introdução, desenvolvimento, conclusão, e os pós-textuais, que é a referência, entre outros. É só outra forma de mostrar isso para vocês. Aqui mostrando também como é que deve ser uma capa e uma folha de rosto, né? Que seria a contracapa. Aqui a gente tem um exemplo, mostrando até, por exemplo, aqui é tudo em letra maiúscula, o nome da instituição. Aqui a gente tem que tem que ser em negrito, o nome do aluno não precisa ser em negrito, mas também tem que ser em letra maiúscula, o mesmo tamanho, que é o tamanho 14. O título do trabalho também tem que ser negrito, tamanho 14, centralizado. Então, tudo isso vai estar no slidezinho que eu vou mandar para vocês, certo? Todos esses detalhezinhos, até os espaços, quantos enters a gente dá entre o nome da instituição e o nome do curso para o autor. Aqui diz, ó, 3 enters, 1, 2, 3. Aí, do nome do autor para o título, 12 enters, 1, 2, 3, 4, 5, para não errar, certo? E aqui do lado também tem dizendo qual é a letra que deve ser usada, qual o tamanho, caixa alta, ou seja, letras maiúsculas ou não, centralizado, tudo detalhado para vocês, certo? Inclusive, no trabalho que eu mandei vocês, que todos receberam, não foi? É um trabalho que foi tipo molde, para vocês já simplificar a vida de vocês em relação a esses elementos. Ele já está no formato correto. É só quando você alterar, por exemplo, você vai botar o seu nome, o nome do aluno, você botar exatamente como lá está escrito, em letra maiúscula, sem negrito, no mesmo tamanho daquela letra. Certo? Se você mudar, aí você vai ter que ler tudo isso aqui detalhadamente para evitar qualquer errinho, certo? Vamos voltar aqui. A gente vai ter a citação direta, a citação que é uma informação extraída de outra fonte, certo? A gente vai ter a citação de uma citação, que é aquele negócio disse-me disse, né? Alguém citou, só que eu não sei, eu não vi ele falando, e aí eu disse, ó, fulano me disse que cicrano me disse isso, certo? A citação direta, que é a cópia literal de um trecho, ou seja, copiou e colou exatamente como tá. E a citação indireta, que é aquela história do Vinícius de Moraes que eu falei para vocês. Vocês vão ler, vão interpretar e vão reescrever com as palavras de vocês, certo? E aí, na citação direta curta, que é aquela que a gente copia e cola, que quando ela vai ser até 3 linhas, quando ela for até 3 linhas, você vai colocar ela na margem corrida. E aí, você vai colocar ela entre parênteses para mostrar que aquela ideia não é sua, é de Mori 2000, que está lá na página 56. Então, tem que botar o ano e a página exatamente de onde você tirou aquela informação. Na citação direta longa, se ela é mais de 4 linhas, então você tem que puxar a informação para 4 centímetros, certo? E não precisa abrir aspas nesse caso. Aqui tem um exemplo, ó. Aqui tem uma frase, uma parte do livro de Ducrot, certo? De 1977, e você vai encontrar exatamente essa escrita lá na página 12. Então, a gente tem aqui, ó, Ducrot, 1977, que somos levados. Isso aqui é uma citação indireta. Você vê que você não tem nem a página nessa citação. Então, ele foi lá, leu o que Ducrot quis dizer, interpretou e reescreveu com as palavras dele. E aqui não, ele colocou, copiou e colou exatamente o que Ducrot falou, por isso que tem que vir a página, certo? Aqui outro exemplo, ó, mostrando quando... Ô, professora, porque às vezes o autor, ele vem fora do parêntese e com letra minúscula. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse exemplo. Cadê? Tem outro exemplo bem massa aqui. Aqui, ó. Por exemplo, quando eu coloco o autor dentro da palavra, por exemplo, aqui, ó. Para fulano de tal, em meados dos anos 80, então ele vem fora do parêntese. E ele vem só com a primeira letra maiúscula, com um nome normal. Mas quando ele não vem no texto, por exemplo, esse mesmo texto aqui, quando a política brasileira empreendeu o caminho... Aí ele vem
não foi citado o autor, então ele vem dentro do parêntese, em letras maiúsculas, usando o et al. 2008 e página 6. Agora vamos ver a diferença entre 2 autores e 3 autores ou mais. Por exemplo, se o texto, o artigo que você pegou, ele tem 3 autores, aí você vai ter que colocar o nome dos 3. Por exemplo, aqui a gente tem Medeiros, Paiva e Lamenha, o ano e a página. Mas se ele vem mais de 3 pessoas, aí você vai ter que colocar o et al., como a gente vê aqui o exemplo, certo? Vigevani, provavelmente tem 4 ou mais autores, aí a gente coloca esse et al. Para simplificar a vida da gente, certo? Citação indireta é a interpretação do que aquela pessoa escreveu, como eu falei para vocês, o exemplo de Vinícius de Moraes. E aqui a gente tem um exemplo mostrando o termo Marcondes Filho, porque filho não é sobrenome. E aí toda vez que uma pessoa tiver o nome filho, neto, bisneto, terceiro, júnior ou filha, toda vez isso aqui vai ser repetido com o sobrenome da pessoa, tá? Porque isso aqui não é sobrenome. Aí tem que ser os 2, o filho, o neto e mais o sobrenome, o último nome daquela pessoa, certo? E aqui a gente tem um exemplo de citação indireta, ou seja, a pessoa que fez esse texto aqui, ela pegou a ideia do Marcondes Filho, que ele escreveu lá em 1989, e reescreveu com a cabeça dela, né, com a mente dela. Aqui outro exemplo, só que aqui é Souza, porque ele não foi citado, por isso que ele está dentro do parênteses. Quando a pessoa é citada, ó, como já destacado, Marcondes Filho tem uma visão crítica. Quem tem uma visão crítica? Marcondes Filho. Então, ele é citado no texto. Aí, a gente bota ele fora do parêntese. Citação de citação é o que a gente chama de apude. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o termo Barreto, 1990, Souza Araújo, 1991. Ou seja, a pessoa leu Souza e Araújo, 1991, não conseguiu achar Barreto, mas a ideia de Barreto, então ela botou um apudezinho aí. Aí vai uma ressalva aí pra vocês. Vou virar aqui a tela. Ó, a gente não aconselha vocês fazerem apude, porque, como eu falei pra vocês, isso é muito interpretação. Lembra o exemplo que eu dei de pessoas que talvez gostem de mim ou não gostem de mim? E aí, se, por exemplo, essa pessoa não chega a me conhecer, você tem o seu colega e diz, ai, professora Amanda é um saco. Aí o colega não me conhece, ele vai achar o quê? Que é um saco. Mas quando ele me conhece, talvez ele diga, não, ela é tão gente boa. Por isso que é interessante você ir na fonte, conhecer realmente o que foi que aquela pessoa escreveu, porque a interpretação do seu colega pode ter, não ser a mesma que a sua. Não é que tá errado, não ser a mesma que a sua, tá certo? Aqui a gente tem outro exemplo, né, de uma citação indireta. Citação da citação, como eu já falei para vocês, né, que usa o apude com a informação antiga e de onde foi que você tirou. E vamos falar um pouquinho de referências, né? Então, a citação nada mais é do que você um trecho para você identificar e ir lá na referência lá embaixo e dizer quem é. Por exemplo, a gente tem nas regras da ABNT 2 tipos de fazer referência. A gente tem um tipo que é por ordem alfabética e o segundo tipo que é por ordem em que aquela referência aparece no texto. Por exemplo, se o primeiro parágrafo é escrito por Silva, o segundo parágrafo é escrito por Oliveira, então lá embaixo quem vai aparecer primeiro? Silva, depois Oliveira, depois Albuquerque, porque é na ordem do que apareceu no texto. O que é mais fácil? Colocar na ordem alfabética é sempre mais fácil, né? Mas se você pretende publicar aquele trabalho, se você acha que aquele trabalho é bom, a maioria das revistas elas só aceitam em Vancouver. Aí para eliminar esse trabalho, já bote por ordem de como aparece, porque Vancouver é desse jeito, por ordem em que o trabalho aparece, tá certo? E fala que referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite o quê? A identificação desse documento. Ou seja, se eu vejo lá Albuquerque 2020, aí quando eu for lá na referência vai estar lá o nome de Albuquerque, o título do trabalho, onde é que ele está publicado, que aí se eu quiser ler mais sobre aquele trabalho, eu vou lá na referência e identifico o trabalho para ler ele na íntegra, tá? Aqui é outro conceito também falando que nada mais é do que a identificação dos trabalhos que foram utilizados naquele TCC, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai ter elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais? A gente tem
o sobrenome do autor, a gente vai ter o título do trabalho, o nome da revista, são elementos essenciais. E elementos complementares a gente vai ter elementos como, por exemplo, a página, o volume, que são elementos que não são tão importantes, mas que é importante, no fim das contas, para poder caracterizar aquele documento, para qualquer dificuldade que a gente ache com mais facilidade, certo? Aqui a gente ainda fala sobre as regras gerais da apresentação do trabalho. Então, as referências, normalmente, elas são padronizadas, ou seja, se você começar a colocar o sobrenome da pessoa de uma forma, você vai ter que colocar o de todos os outros da mesma forma, certo? E aí ele fala que, por exemplo, o negrito, ele vai aparecer no nome, o título do trabalho em alguns trabalhos. Outros, eles vai receber da revista. Eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Por exemplo, no livro. No livro, o título do trabalho é que vem em negrito. Então, a gente bota o nome do autor em maiúsculo, sobrenome. Ele pode vir assim, ó. Só o J.M. Por exemplo, meu nome é Amanda Oliveira Bernardino. Aí A.O. Bernardino maiúsculo, certo? Pode vir assim, ou pode vir o nome mesmo, Amanda, como aqui tem um exemplo. Isabela Moretti é o nome de Isabela. Podia ser um I. Ou poderia ser Isabela, do jeito que tá aqui, e Moretti em maiúsculo, que é o último nome dela. Agora, se você adotar esse aqui, você vai ter que adotar em todos. Se você adotar esse aqui, você vai ter que adotar em todos. Não pode ficar usando os dois, certo? Aqui a gente fala o título do livro, a edição do livro, onde foi escrito o livro, a editora e o ano. É assim que deve ser feito, a ordem que deve ser feito de um livro, certo? Aqui, site, se você pegou no site do Ministério da Saúde, como é que você deve colocar? Aqui vai ser Brasil, Ministério da Saúde, aí em negrito o título do trabalho, e aí o ano no final, e bota disponível em, bota o link do site, e acessado em o ano que você acessou aquele site, certo? Capítulo de livro, a mesma coisa, capítulo de livro, vai vir o sobrenome em maiúsculo, o nome que pode ser um R. ou Raquel, do jeito que tá aqui, o nome do trabalho, aí vem uma pequena diferença, o nome do trabalho aqui ele não vem em negrito, quem vem em negrito é o nome do livro, certo? Interações em rede. Isso aqui vai ser igual também em artigo científico. Artigo científico a gente tem o sobrenome, junto com o nome da pessoa, o título do trabalho, que não vai vir em negrito, e quem vai vir em negrito é o nome da revista que foi publicada, volume, número, página, mês e ano. O mês também ele não é obrigatório vir, mas o ano e os demais ele deve vir também nessas referências. Certo? Aí a gente tem anais eletrônicos também, por exemplo, você foi para um congresso e viu ali um anal, um resumo, você vai, essa é a forma correta de ser publicado, certo? Aqui a gente tem reportagem de um jornal, também a forma de como ser realizada. Agora eu vou mostrar só aqueles detalhes para vocês no Word. Aqui, minha gente, a gente usa essa régua. Lembra que eu disse a vocês que às vezes ele vai precisar pegar o texto e colocar 4 centímetros. Aí você pega essas duas coisinhas aqui e puxa para 4 centímetros, que aí o texto ele vai começar a partir dos 4 centímetros, certo? Essa é uma das ferramentas. E como eu falei para vocês, a página... Eita, peraí. A página, nessa parte da capa e da contracapa, ela não vem. Aí, o que é que eu faço? Eu boto uma figurinha aqui, ó, que esconde o númerozinho da página. Mas existem outras técnicas também que você pode utilizar. E aí, a página, ela começa a ser contada quando? A partir da introdução. A partir daqui, ela já pode aparecer nesse canto superior direito, certo? E aqui tem, ó, o espaçamento. O espaçamento, ele vai ser colocado aqui, ó. Ai, peraí, cadê? Cadê? Jesus. Agora, pronto. Aqui, ó. Então, aqui, espaçamento 1 é espaçamento simples. A gente usa em Vancouver 1,5, certo? Só em casos de referências, de resumo, de citação direta que a gente vai usar o 1, certo? Aqui é uma forma. Aqui também você bota o tamanho da letra, o nome da letra. E são alguns detalhezinhos, mas bem tranquilo, né? Gente, a aulinha de hoje é sobre isso.
Só relembrando a vocês que essas regras da ABNT, elas mudam, então elas vão equivaler para esse semestre, certo? Qualquer dúvida que vocês têm o meu contato. Vocês podem me encontrar tanto pelo WhatsApp como pelo meu Instagram, que é @profabernardino, Amanda Bernardino. E aí pode tirar qualquer dúvida lá comigo que eu tô à disposição de vocês, tá certo? Beijão, meninos!